Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à entrevista do Imagens Cast dessa sexta-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Antes da gente começar a trocar nossa ideia, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o meu trabalho via Pix e considere se tornar membro aqui do Imagens Cast. Para virar membro é menos de R$ 3 por mês. O link para você virar membro está na descrição ou no botão Seja Membro que está aqui abaixo do player, tá? Nosso convidado, ele é empresário do Viper. Ele também está com a sua banda Seventh Seal, que está com um som novo para ser lançado. A gente vai conversar sobre a história da banda, sobre o trabalho dele enquanto produtor de shows, empresário, booking. Estou falando do Thiago Claro, produtor e membro da banda Seventh Seal. Como é que você está, Thiago? Prazer ter você aqui. Fala, Manu, beleza? Tudo bem? Pô, tô bem pra caramba. Hoje eu tava com o Viper na Colômbia, né? Acabei chegando, pô, de madrugada aí numa viagem eu acho que 14, 15 horas, então ainda um pouquinho cansado, mas já deu pra descansar pra gente falar bastante coisa legal aí. Maravilha. A gente vai falar bastante sobre o Viper, mas eu quero começar falando sobre a sua banda, né? Que é a Seventh Seal. Então já aproveita e fala pra gente sobre o novo lançamento que a banda tem pra fazer. O que o fã que tá assistindo essa entrevista pode esperar das novidades da Seventh Seal. Pô, legal demais. Então, o Seventh Seal é o seguinte, em 2014, a gente lançou o nosso terceiro álbum, né? Que foi com o Leandro Cassoilo, né? Primeiro com ele, né? Que o Leandro ele entrou em 2011. A banda existe desde 95, né? E a gente gravou dois álbuns, né? E em 2011 o Leandro entrou e a gente em 2014 gravou o Mechanical Souls, que é o terceiro álbum que foi pela Shinigami Records, tal, enfim, né? Esse álbum foi muito bem aceito, assim. E a gente fez bastante show até desse álbum, só que o que aconteceu é que o Thiago Oliveira, que é outro guitarrista, ele foi tocar com o Earl Day, né? E o Leandro entrou no Viper, né? Então, e eu com bastante trabalho de produção, assim, né? Fazendo as bandas tal, shows tal, né? Então a gente deu uma segurada depois de 2018, por aí. Como que, né? Depois da pandemia tal, a gente resgatou, assim, a vontade de voltar aos palcos, de, né, fazer música tal. E como estava tudo fechado, a gente fazia, né, se conversava pelo WhatsApp tal, né, e mandava ideias tal, né. E nisso surgiu a The City of Descent, eu acho que foi em 2021, 22, que a gente o Thiago Oliveira, né, mandou o instrumental pra gente, né, e a gente começou a falar sobre a música, editar algumas coisas e tal. O Leandro fez uma pré-produção dela, né, cantou no estúdio dele e passou pra gente, né, e esse ano, né, eu peguei ela e comecei, né, fiz a letra, né, uma letra inicial tal, e eles aprimoraram a letra, assim, tal. E a gente decidiu lançar essa música, eu acho que foi no meio do ano, a gente, né, conversou, tal, vamos fazer um plano de lançamento, tal, porque, assim, por mais que a gente tenha as outras bandas, a gente queria fazer algo legal, assim, sabe? Então a gente fez todo um direcionamento de marketing, tal, tudo certinho para lançar essa música. Então, o que eu quis dizer é que é a primeira música, né, que a gente lança em 10 anos, assim, né, esse single. E eu estou muito feliz com o resultado, né? É uma música que pela primeira vez o Seventh Seal está usando 7 cordas, né? Então, tá bem aquele lance mais peso mesmo, tal, né? Que, pô, bastante banda que a gente gosta, assim, né? Vem usando, tal, ou usa faz um tempo. Então, a gente tá bem feliz com o resultado e tá convidando todo mundo a ouvir essa música aí. Muito legal. O lançamento está sendo feito pela Shinigami ou é independente? Não, na verdade, assim, né? A gente até conversou com algumas labels, assim, até lá de fora, né? Mandou, o pessoal, pô, até curtiu, assim. Só que a questão é que a gente está lançando um single, entendeu? A gente já tem outro gravado prontinho, que a gente deve lançar em janeiro, eu acho que é, né? E depois a gente vai lançar single por single, sabe? E no final do ano que vem a ideia é lançar o álbum completo, né? A gente vai lançar acho que mais 2 singles só
nesse formato, e depois o álbum completo com músicas inéditas, entendeu? E mais essas daí que foram lançadas. Então isso está programado para o ano que vem, já tem gravadora que veio, né, que eu comentei disso, e eles falaram, pô, aí me interessa lançar, eu quero lançar físico, sabe? Quero lançar as outras músicas, né, digitalmente também, então, sim, já temos interessados já, né? Mas para essa música a gente está fazendo tudo independente. E vocês têm pretensões de continuarem gravando e lançando singles, quem sabe lançar um novo álbum? Sim, sim, a gente já tem um single já pronto, né? Como eu falei, já prontinho já. Inclusive tem uma participação bem especial no single. Vou falar em primeira mão aqui, assim, né? Que é com o Roland Greco, né? Que você entrevistou, né? Muito legal a entrevista, eu vi. O Roland Greco participou da música, assim, e tal, e gostou da música, falou, pô, né, tal, falei, pô, participa, né, ele, vamos aí, vamos aí, eu falei, pô, que legal, né, daí acabou fazendo uns temas, assim, né, embaixo da música, assim, sabe, instrumental, tal, e o solo da música é dele também, então, pô, tá bem legal essa música também, essa vai sair provavelmente lá para janeiro, mas é mais ela é meio uma balada pesada, assim, sabe, bem legal. Maravilha. Conta pra gente como é que surgiu a banda Seven Seals. Você diz que ela existe desde 95. Como é que ela foi formada? Então, o Seven Seal a gente era amigos de escola, assim, né? E acabou com aquela coisa, a gente, né, se conheceu ali nas escolas, assim, e tal, né? De fazer colegial. Pô, a gente tinha 15 anos de idade, assim, né? Então, 95, 15, 16 anos. E todo mundo, a gente era aquela turminha meio separada ali dos metaleiros que, né, pô, muita gente passa por isso, né, velho? O pessoal curte metal, tal, né? E, pô, começamos a falar ali, pá, daí eu vi que tinha o Ricardo e o Guilherme Busato, né, na época eles já tinham uma banda, tal, né, e eu querendo tocar ali e tal, falei, pô, vamos montar outra aí e tal, aquela coisa, né, chamei o vocalista que na época era o Marcelo Oba, e acabou que montamos o Seven Seal. 6 meses depois o Ricardo Pérez entrou, né, e depois, em 2001, a gente lançou o primeiro disco, que foi pela Mega Hard Records. Esse disco, assim, foi muito bem aceito, vendeu bastante, assim, sabe? Lá fora vendeu, tal. Eu lembro que na época a gente fez show pra caramba, inclusive a gente fazia muito show fazia shows com Monsters, com Symbols, né? Com o próprio Edu Falaschi, né? E o Angra ainda a gente, eu acho que não tinha tocado ainda nessa época. Mas fizemos shows com várias bandas, Rui Saga, o Tuata de Danã era a banda que a gente tava sempre junto, assim, né? E então, pô, foi uma época muito boa. Esses anos 2000, assim, você vê que tem de banda, né, nacional, assim, que, pô, tinha Tuata, nesse momento, Monsters, Orissaga, Híbria, né, um monte de banda, Wizards, pô, né, então, assim, a gente fez parte disso aí, né? E em 2007, a gente gravou o segundo álbum, foi pela Hellion Records, que lançou a gente, né? Daí também a gente, pô, fechou pra caramba. Em 2010 a gente foi pra Europa, fez uma turnê lá, uma época assim que, pô, não tinha tantas bandas que faziam turnê lá, assim, de metal, né? Digo underground, lógico, já tem essa cultura e tal, né? Mas, assim, a gente foi convidado, assim, por uma iniciativa do governo holandês, através de um amigo nosso, que levou a gente fez uma turnê lá, na Holanda, né, com shows em Portugal também, né, show na Alemanha, então, putz, foi muito legal, assim, em 2010. Só que o que aconteceu ali, quando a gente voltou dessa turnê, a gente tinha o intuito de gravar um álbum, porque surgiu interesses de outros produtores lá, né, e nosso álbum tava meio, tipo, já 3 anos, né, a gente falou, então vamos gravar um novo álbum agora e voltar pro ano que vem, que a gente já tinha proposta, né. Só que aconteceu com o Ricardo Pérez, ele, que é o vocalista, o Pipoca, ele deixou a banda. Putei, deixou o vocal, deixou a banda, deu uma quebrada ali, até um outro vocal, tal, né? Pô, e é um cara bastante querido aí pela galera, tal, né? Por nós também, óbvio, nosso grande amigo. Então demorou um pouco, assim, o Leandro entrou em 2011, né? Em 2014 a gente lançou o álbum
E vem nessa toada que eu contei no começo aí, né? Do Seven Seal. Tamo aí. Muito bom. Tiago, hoje você tem. Você produz bastante shows, né? Então quero saber como é que você começou essa sua carreira de produtor de shows. Sim, então, quando eu comecei o 795, uma coisa que eu tava, assim, que a gente sentia falta, assim, né, era de espaços, né? Como hoje, né, tem, assim, tem poucos, mas ainda tem. Naquela época era bem pior, assim, de espaço, assim, para, né, para o heavy metal e tal, né? Então eu comecei, falei, pô, o que que eu vou fazer? Vou começar a alugar salões, né, salãozinho assim, e eu mesmo organizar, chamar as bandas de amigos, tal, sabe? Né? E organizava ali, pô, pagava o salão, chamava quatro, cinco bandas de amigos e fazia lá. E meu intuito era sempre, sabe, divulgar o Seventh Seal e as bandas, né? Estava tocando ali. Então, assim, por exemplo, se eu fizesse um show, o show desse, vai, R$ 500, o custo era 450, sobrava 50, vamos gastar aqui em cerveja, refrigerante, comida, o que for ali, mas rachava, sabe? Não tinha, né? Eu não tinha pretensão, né? Tudo bem que raramente acontecia isso, geralmente faltava um pouquinho, ou né, dava em cima e a gente, pô, sabe? Né? Mas era essa, não tinha pretensão de ganhar dinheiro com isso, né? Mesmo porque eu já estava estudando e né, trabalhando em outra área e tal. Então era isso, mas isso foi uma escola para mim, até que em 2000 quanto foi? 2001, 2, eu acho, 2002. Eu comecei a fazer show ali no Vulcana Rock Bar, que era uma casa de show ali em São Bernardo, né, um bar de rock, na verdade, e comecei a levar o metal lá, né? Daí eu levei Torture Squad, Tuata, o que mais que eu levei lá? Monsters, Karma, na época, Karma, os Symbols. Então, eu levei todas aquelas bandas ali, eu comecei a levar para lá para fazer os shows e tal, né, meu? E ali eu já comecei, já, né, pô, 7 anos depois, o cara falou, pô, você tem que, né, pegar um pouquinho para você também, afinal de contas, você está trabalhando, fazendo, né, gastando seu tempo, gasolina, ônibus, tal, enfim, né? E aí foi meio que minha virada. E em 2005, acho que foi, né? Esse rapaz, o dono da casa me chamou para ser gerente lá e cuidar da programação. Pô, daí aí foi escola mesmo, assim, porque aí eu trabalhei com o meu NX0 no começo, assim, sabe? Tipo, meu, olha um corte, hein? Paguei R$ 300, assim, com NX0 na época, assim, sabe? Que começo da banda, assim, então, né? Dead Fish, Fresno. Então, aliás, todo esse movimento meio emo ali começou meio que nesse bar ali, assim, juntamente com o Hangar de São Paulo ali e tal, né? Então, assim, e fora os metais que eu já estava fazendo lá, né? Torture Squad, né? Um monte de banda. Então, nisso eu comecei a fazer show lá, assim, ser da casa mesmo, né? Cuidava do bar e também da programação. Aí eu fiquei lá 2 anos e tal. E meu primeiro show, assim, eu acho que maior mesmo, teve um que foi Tuata de Danann, Dark Avenger, pô, Eterna, Holy Saga, tal, no Vitória Hall, que foi 2004. E 2006 eu produzi um show do Angra, o Temple of Shadows, aqui em Santo André, no Aramaçã, né? Então, acho que esse foi meu primeiro maior, assim, sabe? Que foi, né, pô, ali, né, aquele que eu falei, pô, foi um trampo a fazer, mas foi tudo direitinho, assim, foi muito legal, né? E eu acho que foi um dos shows de encerramento da tour do Temple of Shadows, assim, né? E depois eu comecei a fazer show. Daí em 2009 eu já comecei a trazer bandas gringas, trazer banda pro Brasil, banda de fora, tal, né? Daí, pô, daí eu trouxe, meu, Circle to Circle, dos Activans, né? Meu, Pain of Salvation 5 vezes, eu acho, veio comigo. Todas as vezes que o Pain of Salvation veio, foi comigo. Você conhece Pain of Salvation, não? Porra, que isso. Fenomenal, né? Pô, Daniel, sim, brother, assim, sabe? O Daniel, né? Então, assim, o Pain of Salvation, o Evergrey, eu trouxe, deixa eu ver, o Grave da Suécia, o pessoal gosta mais de death metal, né? O Rotting Christ,
algumas vezes, umas 4 vezes também eu trouxe. Pô, então tem um monte de banda gringa, Exciter, um monte, assim, que eu trouxe, assim, né? O Roland Grapple recentemente. E... Hã? O Roland Grapple recentemente. O Roland Grapple foi o último, né? Recentemente foi o último. Já tinha feito, fiz ele, né, em 2020, foi um maior sucesso, assim. Daí 2020, puta, quando que foi? Acho que no começo do ano ele voltou, né? A gente fez um Isso. Sesc e tal, e agora já teve procura de novo, eu tinha que fechar de novo no meio do ano. Então foi, meu, 3 turnês ou 4, eu não lembro se foi 4, se teve outra antes, eu acho que teve outra antes. Então, pô, sucesso, assim, né, a turnê dele. E agora eu tenho o Marco Vesseras, né, que vai vir agora em novembro, e esse vai ser legal também, que além de ele tocar Malmsteen e Loudness, que são, né, da carreira dele, ele vai fazer um set com o pessoal do Dr. Sim, com o Ivan e o André Buzik. Vai tocar algumas músicas do Dr. Sim 2, né? Então vai ser uma coisa, assim, bem, bem bacana, assim. Um show vai ter um show no Manifesto, um show no Santo Rock Bar e um show em Minas Gerais, em Campo do Meio. Tá? Mas, além disso, eu fiz um monte de show, tipo, separados, assim, sabe? Nossa, fiz André Matos, vai. Os shows em São Paulo, os últimos shows dele solo fui eu que fiz. Aliás, depois a gente pode falar sobre isso, né? Pô, que mais? O Angra mesmo, eu acabei fazendo shows depois deles, e um monte de banda gringa, Destruction, Obituary, Lazy Daily 5 vezes, Paul Dayano, vixe, um monte, meu. Uma porrada aí. Muito bom. Tá, então eu queria que você já falasse sobre os shows do André que você produziu. É, como é que foi trabalhar com o André, se você conheceu ele, tem algum caso que você possa contar a respeito dos trabalhos que você fez com ele, como é que foi? Nossa, com o André, assim, apesar de eu não ser íntimo dele, assim, né, como eu vejo o pessoal, tipo, hoje eu trabalho com o Viper, então você vê história, pô, muito legal deles, né? Aliás, pô, ontem eu fiquei sabendo, o Felipe estava contando na van, que eles tinham uns apelidos, assim, ó, isso eu acho que ninguém sabe, assim, né, no começo da banda, daí o André era Adrian Thompson, tá ligado? Adrian Thompson, Adrian mano. Thompson. Adrian Thompson, Adrian ou Adrian Thompson, um negócio assim. O Felipe era Phil Blackheath, tá ligado? Tipo, antes de começar. Não, no começo do Viper, eles falaram assim: meu, acho que é melhor a gente pôr uns nomes assim, tipo, meio americano, Sim. assim e tal, sabe? Pra dar aquela coisa, né? E durou isso aí, ele falou que durou um show, assim, sabe? Porque no primeiro show o Rod chegou e falou assim: meu, cadê o Phil? Tá aí? Daí foi que o cara veio pro cabo da guitarra, assim, pro cara. Falou, tá aqui, né? Pô, não, mano, Phil Blackheath, tá ligado? Tipo, aí o Felipe, entendeu? Daí os caras, ih, velho, não vai funcionar essas coisas, tá ligado? Aí eles voltaram, né? E contou até pro Daniel, né? Pro Dani Matos, outro cara falou, pô, mano, uma coisa que nem sabia. Então, o André era Adrian Thompson, acho que é, né? Um negócio assim. Mas, enfim. E o André, como eu falei, eu não era íntimo assim, pô, mas eu produzi alguns shows dele, assim, eu tinha conhecido ele antes, né? E até tem um show que eu fiz, meu, que foi no Aquarius, né? Que até eu não sei se foi quem que falou, caramba, o Anderson. O Anderson até comentou que ele fez um show no Aquarius e outro, acho que foi no Manifesto, estava tendo uma banda cover, tocando uns coisas do André, até eu acho que era o IRM mesmo, né? Que ele falou até de público e tal, né? Então esse show foi eu que fiz, assim. E uma coisa nessa época do André, meu, é que começou, assim, eu tava fazendo shows dele e a gente se falava bastante, assim, porque pós-show a gente tomava uma cervejinha junto, um vinhozinho, conversava, assim, sabe? E era muito bacana, né, para quem conheceu ele mesmo, assim, né? Pra cara acessível, gente boa, assim, né? Então a gente conversava bastante. E essa época eu estava trabalhando com o confessório, né? Então, meu, eu tentei, assim, de alguma forma, como é que fala, juntar os dois de novo, sabe? Porque eles estavam brigados nessa época, né?
Então, assim, né? É obrigado, né? Mas não tava se falando, né? Naquela época eles não estavam se falando. E começou um burburinho do Xamã, pô, volta Xamã, tal, essas coisas, né? E eu tava fazendo, bem nessa época, fazendo shows dele, assim, no. Fiz acho que 3 shows dele no Aquarius, né? E isso em parceria, tá? Deixar bem claro aqui também que tem um amigo meu que trabalhou com a gente, que era o Marcos Subim, que fazia também com a gente e tal. Então, então, enfim, né? Eu tentava fazer esse meio de campo. Eu lembro que um dia eu falei para ele, falei, cara, eu tô vendo que tá tendo bastante procura, sem repercussão do Xamã, meu. Eu acho que, pô, vocês têm que voltar, tal, né, meu? Aí ele falou, pô, Thiago, é que eu não sei, tal, né? Não, não dá, assim, ainda tem aquela, como é que fala, aquela barreira com o Ricardo ainda, tal. Eu falei, cara, eu tô trabalhando com ele, velho, né? Eu posso tentar falar com ele alguma coisa, sabe, assim. E até uma época, né, assim, pô, o Ricardo tava de boa, assim, né? Tava legal, tava tranquilo e tal. Eu falei pra ele, pô, ele tá tranquilo e tal. E, pô, eu lembro que esse dia eu fiquei putz, bastante tempo falando isso pra ele, cara, você tem que voltar, né, pá, né? Ele até falou, pô, você tem que falar isso com o Hugo e tal, né? Eu fui no Hugo e falei com o Hugo, falei, Hugo, pô, cara, vocês têm que voltar e tal. E assim, pra mim, cara, não tinha uma pretensão de negócio, alguma coisa, era um lance de fã mesmo, assim, de, sabe? De ver acontecer, né? Falei, pô, tal, né? Daí, beleza. Daí, falamos ali, putz, esse dia nós ficamos, tipo, até que 6, 7 da manhã na casa, eu, o André, tomando um vinho, assim, e tal. Pô, eu lembro que o responsável da casa falou, pô, meu, 7 da manhã só tá vocês dois, tal, meu. Eu falei, pô, e o André chegava muito perto do show, assim, né? Então, meu, ele chegava tipo, vai, o show era 2, ele chegava 15 para as 2, vai, vamos pôr assim lá, né? Tô falando lá, que era meio tarde. Né? Então, depois ele tava de boa, então você ficava lá conversando, né? E daí, beleza, daí, pô, passou um tempinho assim e tal, eu fazendo alguns shows com o Confessório e tal, e o Ricardo me falou, cara, encontrei o André, parece que eles tinham se encontrado numa feira da música e tal. Falei, pô, que legal, a gente cumprimentou e tal, e, pô, ficamos de se falar. Aí eu falei, caramba, mano, pô, sabe, que da hora, né? Fiquei uma feliz assim e tal, né? E daí depois disso, meu, eu tava no escritório, eu tinha um escritório em São Bernardo nessa época. Daí o Ricardo me ligou, o cara, eu preciso falar com você. Falei, é mesmo, tal? Falei, tal, pô, preciso falar com você e tal, né? Eu falei, beleza. Daí ele pegou, meu, falou, você tá aí? Eu falei, tô. Ele falou, tô indo aí. Daí foi lá, tal, chegou lá e falou, cara, você não sabe. Eu falei, o quê? Nós vamos voltar ao Xamã. Eu falei, pô, caramba, é mesmo? Tal. Ele falou, tal, tem uma reunião com. Era o Rick, né? Eu tenho uma reunião com ele e tal. Ele até me perguntou algumas coisas, o que eu achava, assim, e tal, né? De negócios, assim, e tal. Daí eu falei, cara, vai firme e tal, né, meu? E aí eu falei pra ele que eu achava e tal. E daí, tipo, semanas depois, estava um anúncio lá, né? Ele falou, ó, fechamos, quer que você vai no show de São Paulo, é nosso convidado e tal, sabe? E, e foi assim, meu, pô, foi muito legal ver a volta dele, né? E assim, até brinco com o Hugo, né? Pô, a gente se fala direto e tal, eu falo, pô, acho que 0,002 a volta de vocês eu tenho um quezinho ali, porque, sabe, pô, aquele dia eu fiquei bastante nele e falando bastante com o Ricardo, assim, dessa volta aí, eu acho que deu um startzinho, assim, de 0,0,5% por aí. Muito bom. Você também trabalhou com confessore, né? Trabalhei. Então, na verdade, o confessor foi assim, eu tava com o, lembro se o Denis, a gente estava fazendo e tal, e eu falei, pô, a gente precisa trazer uma banda para produtora de heavy metal, assim, mais na linha mais melódica, assim, a gente queria, né? Conversando assim e tal. E daí eu pensei, falei, pô, tal, vi umas bandas tal. Daí eu lembrei do que o Ricardo ele estava ensaiando no estúdio do amigo meu, né? E
Aí eu falei com esse amigo meu, eu falei, pô, podia conversar com ele aí e tal, né? Pra, de repente marcar, que eu tenho. Falei, não, beleza. Ele marcou, fui lá, conversei com ele, falei, olha, o intuito, né, de fazer uma banda produtora, assim, de, né, de heavy metal e tal, porque você não forma uma banda tal. Conversei com ele, sabe? E ele pegou e falou, pô, legal a ideia tal, né? Daí foi indo. Daí a ideia é começar, né? Que ele falou, assim, de tocar os Angra, Xamã tal, né? Que era a carreira dele mesmo, né? Como ele não tinha entrado no Xamã ainda, né, nessa época. E daí eu falei, pô, legal, tal. Daí ele falou, ah, eu vou chamar uns convidados, né? Daí ele chamava, tipo, no começo, chamou o Rafael, chamou o Luiz, né? Chamou o Edu, teve show que foi, tipo, o Edu e Rafael junto, né? Entendeu? Então, pô, foi puta, muito legal, assim, sabe? Esses primeiros shows e tal. E a ideia na época era começar a compor, sabe? Né? Começar a compor assim músicas tal, né, para não ficar né, no lance só, né, Angra e Xamã, né, porque era essa ideia, né? E ele daí veio esse lance do Xamã que eu falei, né, que eu acabei de falar aí que foi a entrada dele, daí nisso paralisou ali, sabe? Paralisou, né? E daí quando ele veio, quando que foi? Na pandemia aí a gente falou, né, que aí veio o falecimento do André e tal, né, daí eles fizeram o Rescue, né, o disco deles, o Rescue e tal, né, ainda ele não tava tal, daí quando aconteceu a separação deles aí e tal, ele falou para mim, falou, olha, eu vou reativar a banda e tal, né, meu, e você quer vir trabalhar com a gente e tal, daí eu falei, pô, cara, eu tô, puta, sabe, com muita coisa aqui e tal, né, e aconteceu aquelas coisas tal, né? Enfim, né? Aí é de cada um, mas eu peguei e falei para ele, falei, cara, putz, eu né, vou fazer minhas coisas aqui que eu tô com Vai Pegar Milhão, né? O Golpe de Estado, tenho putz, várias bandas na produtora, né? Mas, meu, continua aí, vai em frente e tal, né? Daí ele falou, não, beleza, assim, foi de boa, assim, sabe? Bem tranquilo. Não, tranquilo, então, vou reformular a banda e tal. Ele falou, né? E vou para frente. Falei, não, beleza, mano, fica, né, vai firme aí, precisar de alguma ajuda, dá um toque e tal. E tranquilo, meu. Encontrei com ele depois num show que eu fiz do Vini Appice, acho que foi. Ele estava no Santo Rock, veio, cumprimentou, tal, né, conversou comigo, tal. Tranquilo, né? Eu acho que cada um foi pro lado ali, mas importante foi bem legal tudo que a gente fez junto ali e tal. E eu acho que teve um, um lance legal para os fãs, né, de Angra, Xamã e dele também, né? Muito bom. Queria que você falasse sobre o Warren Dane, que é um vocalista, pô, icônico que nos deixou aí há algum tempo. E você produziu os shows dele, né? Cara, olha o Danny. Posso tomar uma água aqui? Por favor, fica à vontade. Olha o Danny. Essa é uma história, pô, bonita demais e alguma coisa triste, né? O que aconteceu foi o seguinte. Eu tava num barzinho que a gente frequenta aqui, a Gruta Rock Bar aqui em Santo André. Um dia até tava sozinho até esse dia, assim, geralmente tem uma galera lá com a gente e tal, né? Eu tava lá tomando uma cerveja e tal, e o dono do bar veio conversar comigo, né? Cara, bem fã de metal, assim, daí ele falou, Thiago, por que que você não traz o Warren Dane pro Brasil e, e monta a banda aqui com os músicos daqui, né? Daí eu falei, caramba, mano, que boa ideia, eu falei, né? Boa ideia, né, meu? Daí, beleza. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele falou até, falou, meu, se você trazer, eu sou sócio. Tal, né? Falei, pô, tá bom, né? Nem, né, não vamos pôr financeiramente, assim, não precisava, tal, mas assim, né, pela ideia, eu falei, não, beleza, quer ser sócio, vamos aí, né? Pô, legal, bora. Aí, meu, falei, pô, agora como que eu vou atrás desse cara, né, meu? Pô, daí comecei a pensar nos amigos, assim, que poderia ter contato e tal, né? Um não dava, o outro não sei o quê. Daí eu falei, meu, deixa eu ver aqui, Facebook.
Eu achei o cara no Facebook, assim, tá ligado? Falei, ah, mano, vou tentar aqui, né, meu? Daí eu falei, ó, sou Thiago Claro e tal, mandei pra ele, né? Pelo Face e tal. Aí, meu, passou semanas, assim, meses, nada, né? Eu tava no bar um dia, assim, até o cara perguntou, falou, pô, aquela história lá, né? O dono do bar falou, não deu nada. Eu falei, pô, não deu nada, tal. Daí eu olho assim, puta, a mensagem dele, velho, do Ordene. Respondeu assim, falou, não, pô, que legal, tal. Como que seria isso aí? Daí eu falei, pô, cara, eu falei, olha, cara, o cara respondeu, né? Coincidência aqui e tal, né? Tô aqui e tal. Daí eu peguei e falei, não, olha, vou montar aqui com músicos brasileiros e tal. E seria legal a gente fazer tipo uma seleção da sua carreira ali, né? Vermore tal, né? Se quiser tocar Sanctuary e tal. Aí ele falou, não, beleza, vamos fazer tal. E só quero conhecer os músicos tal. Falei, claro, tal. Daí eu fui vendo, né? Fui pegando um aqui e tal. Daí eu comecei com o Thiago Oliveira, que era da minha banda, Seven Seal e tal. Daí ele indicou o Fábio Carito. E depois o Carito indicou o Dota e eu peguei o Johnny. Foi um negócio assim, né? Enfim, daí, pô, montamos ali e tal, né? Falei pros caras, olha, gravem cada um vídeo, né? Pra eu mandar pra ele ver. Daí eles gravaram, eles tocando na Evermore, assim e tal. Enviei pra ele, o Ardenne falou, pô, legal, meu, vamos fazer. Daí eu falei, ó, você vem, fica no hotel aqui e tal, tem os ensaios aqui, a gente começa a turnê. Daí a gente anunciou, pô, já foi, tipo, vendido 8 shows, assim, 6 shows, né? Mais 2 que eu produzi e tal. E beleza, daí primeira turnê, meu, pô, sucesso, assim, sabe? Casa cheia, pô, puta, ele adorou, assim, ele falou, meu, já quero voltar no que vem, aquela coisa, eu falei, calma, né? Não, pô, deu tudo certo, né, meu, pô, e pra gente, né, foi muito legal, e tudo, show cheio e tal. Beleza, vamos fazer a segunda. E queria vir ano que vem e tal, no ano seguinte, né? Daí eu falei, vamos fazer, tal. Fizemos, já foi um pouco menos de público, mas ainda assim, né, legal. Eu não lembro, acho que a primeira a gente fez tipo um tema que era. Não, a primeira era tipo variado, daí o segundo foi tipo Dead Heart e na Dead World na íntegra, entendeu? Então, tipo, né? Daí, beleza. Daí, na segunda, né, eles começaram a ter ideia, a banda e eles, de gravarem um disco, de compor, né? Eles começaram a conversar, aquela coisa tal. E assim, na segunda turnê eu já deixei o negócio mais solto. Que na primeira ele ficou muito comigo, assim e tal, né? Então a gente, na segunda já não. Ele, pô, queria mais, sabe, dar volta. Pô, a gente se enturmou mais com os caras, então queria, né, sair com eles também e tal. Aquela coisa, né? Então, daí eles, pô, vamos gravar um álbum e tal, vamos compor umas coisas tal. A gente tem umas coisas aqui e tal, não sei o que e tal. Ele, pô, vamos tal. E começaram falando, daí, poxa, até que chegou uma hora que, não lembro se foi a terceira, acho que foi já a terceira. Eles falaram, meu, o cara quer voltar de novo, entendeu? E quer, porque a gente está começando a compor um álbum. Aí precisava trazer ele e tal, e a gente faz um bem bolado aqui e tal, a gente, né? Enfim, a gente trouxe mais uma vez. Daí caiu um pouco mais do público, mas ainda assim estava legal. E os caras fizeram uma pré do que seria o disco dele, né? Enfim, daí na quarta vez, eu trouxe mais uma, foi a quarta seguida, assim, foi quando eles. Não sei se já tinham gravado, ia gravar. Eu acho que eles estavam gravando em estúdio, né? A gente fez alguns shows tal. Enfim, né? Então, tudo isso rendeu um álbum, né? Que é o. Eu esqueci o nome desse álbum, que é o último dele, né? E. Só que no meio dessas gravações desse álbum, né? Ele estava meio debilitado, meu, sabe? Assim, a gente via já que ele tinha diabetes, o Ordene, né? Não sei se o pessoal sabia, né? E quando ele estava vindo a primeira, a segunda vez, ele estava bem e tal, né? E só que daí, meu, ele começou a piorar, sabe? Né? E quando chegou nessa fase da gravação, pô, ele, né, tava tomando uma, tal, aquela coisa, tal, e sabe? E eu, puta, até que chegou, eu lembro que chegou um dia a gente falando, meu,
é melhor dar uma interrompida, assim, sabe? Porque, pô, você vê que ele não tá bem de saúde e tal. De repente, melhor ele ir pra lá, sabe? Estados Unidos, ficar um tempo lá e depois, né, voltar, porque, meu, o cara não tá bem, sabe? A gente via que ele tava, meu, não tava legal, sabe? Daí, meu, até que um dia, isso acontecendo tal, e ele querendo ficar aqui, sabe? Ele, não, eu quero ficar aqui e tal, aquela coisa e tal. Daí um dia eu tava aqui, e não tava rolando mais show. Acho que foi até uma vez, tipo assim, foi embora para os Estados Unidos e passou, ficou um tempo lá e voltou. Né? Daí ele voltou, os caras me avisaram, ó, o Warrior tá aí e tal, pra gravar umas prés aí e tal, não sei o quê. Falei, ah, legal, pô, né? Daí eu lembro que teve o show do Halloween em São Paulo, lá no Espaço das Américas. E foi a. Daí eu falei com ele, falei, meu, pô, você quer ir lá tal? Ele falou, pô, vou tal. Daí ele falou, passa aqui no hotel, vamos junto. Aí eu passei no hotel, que era ali perto do Allianz Parque ali. Peguei ele e a gente foi, né? Aí chegou lá, eu lembro que ele encontrou um amigo dele, tipo, um gringo de uma revista, puta, tipo a revista, sabe, grande lá da Alemanha tal, um jornalista, assim. Eu acho que foi o primeiro, né, da volta do Halloween, esse show aí, né, com o Kiske, com o Darius e tal, enfim. Foi 2018, né? E ele, daí a gente tava lá, e eu lembro que ele, pô, tomou uma caipirinha, assim, sabe? E ele, pô, ele passou mal ali no show, né? Pô, desmaiou, assim, tal, né, mano? Falei, caramba, mano, pô, baixou a pressão dele, sabe? E ele nem tinha bebido, assim, sabe? Pô, tomando uma caipirinha, assim, sabe? O cara passou mal mesmo, assim, baixou pressão, pau. Daí eu lembro que, meu, levei ele no hotel, assim, ele falou, não, não, volta pro show, tal, né? Volta pro show que eu tô bem e tal, vou descansar, que eu preciso descansar e tal. Falei, tá bom, daí até voltei pro show, pra mim tava tudo bem, né? Daí passou, sei lá, uns 15 dias, assim, me ligaram, falaram, ó, meu, tem uma notícia triste aí. Falei, o quê? O Oriol faleceu, tá aqui no hotel. Falei, quê? Não, ele faleceu e, meu, tá aqui no hotel. Falei, como que é, meu? Pô, tá. Não, daí vem pra cá, tal. Puta, daí fui pra lá, chego lá, meu, já tava a polícia, sabe? Né, no hotel lá, tudo, e, puta, foi triste demais, né? Aí eu subi lá, né, puta, tava, já tinha levado, né? Só que tava todas as coisas deles lá, puta, os caras chegaram e falaram, meu, eu falei, ó, não quero mexer em nada e tal, depois o pessoal vem aí, mas, sabe, puta, foi muito pesado, né, meu? Sabe? E então, e, pô, acabou falecendo aqui, né? E aí teve que ir pra delegacia e tal, daí o pessoal da banda fez os trâmites com a família, né? Nos Estados Unidos e tal, e enfim, né? E acabou que foi essa história dele, né? Mas assim, né? Eu prefiro lembrar das coisas boas, né? Porque, pô, a gente passou coisa legal pra caramba aqui, assim. Pô, deu por, né? Por os metal do Brasil ver, pô, show dele pra caramba, assim, né? Então foi muito legal essa fase, né? E, pô, uma pena, porque o cara era um puta cara sensacional, assim. Talento, sabe, assim, indiscutível, assim. O cara, meu, você conversava, você já via que era um cara puta, diferenciado, assim, demais, né? Muito, muito, muito. Mas é isso. A última vez que você viu ele foi nesse show do Halloween? Esse show do Halloween, né? E, pô, a gente tava no público, assim, pô, entrou no público, todo mundo, tal, né? Só, pô, viu o cara, né, meu? E curtindo lá, tem várias pessoas que viram ele lá e tal. Mas foi esse show, acho que foi 2018, que foi, né, a reunião, né, com o Darius e Michael Kiske. Foi a última vez que eu vi. Passou uns dias depois, como eu falei, ele estava indo pro estúdio, né, gravar tal, com eles, né, com o pessoal da banda cuidando dele, né. Então, daí eu fiquei sabendo e fui lá, né. Ah, foi isso, foi a última vez. Beleza, vamos lá. É, seguinte, você também trabalhou como booking da banda Nervosa. Como é que você conseguiu esse trampo de booking da Nervosa e como é que foi a experiência? Pô, nervosa foi bem legal. Eu peguei numa época que elas estavam numa.
ascendente, assim, sabe? Pô, tava crescendo bastante, assim, né? E, pô, daí eu tinha amigos em comum e tal, né? E eu fiquei sabendo que elas estavam sem booking e tal, e, né, eu fiz uma proposta pra Prica, né? Falei, olha, podia fazer uns shows, tal, tal, tal. Ela falou, não, tá bom. Então a gente fechou ali e eu comecei, eu acho que comecei em 2017, eu acho. Daí a gente fez 2017, 2018, né? E quando ia começar, acho que 2019, foi. Eu fechei 2018, eu fechei o Rock in Rio, né, para elas, né? E 2019, elas, assim, já posso até falar isso, né? Mas 2018, assim, no final, tava, né, um negócio, um climinha meio, sabe, assim, entre elas, né? Mas assim, né, comigo, tal, sempre foi de boa, assim, né? Mas você via que, enfim, né, que elas queriam uma mudança ali e tal. E elas optaram por fazer unir a América do Sul, fazer outro, né, fazer um manager só, tal, né? Enfim, que acabou que parece que depois não sei como aconteceu que não deu certo e elas pegaram outra pessoa, né, para trabalhar. Porque assim, a gente parou de trabalhar junto, né? Daí veio essa vamos por ideia delas, né? Foi para isso e depois acabou acho que não deu certo e elas voltaram com uma outra pessoa, né? E, pô, amiga, há tanta pessoa que é, puta, muito amiga minha tal, quanto elas, assim, pô, minhas amigaças, assim, a Prica, a Fernanda e a Luana, nossa, amigas demais, a gente fala direto, a Prica até me ajudou um negócio aí outro dia, mano, de documentação, assim, sabe? Né, de música, assim, e tal. Puta, Prica, sensacional, a Fernanda e a Luana, eu falei com ela faz 3, 4 dias, assim. Então, assim, meu, eu posso falar do trabalho com elas, meu, as meninas merecem tudo, assim, sabe? Tudo de bom, porque, meu, batalhadora, assim, sabe? Muito, muito, porque a gente, nessa época, meu, eu tinha, né, até tenho, que eu tenho uma doblô, né, e a gente pegava, ia eu, né, um hold, assim, as três meninas, meu, a gente rodava, assim, sabe? São Paulo, interior de São Paulo, até, meu, Paraná, tal, né? Porque a gente pensava, pô, é um custo mais barato, assim, sabe? Né? Do que se alugar uma van ou de avião, tal, e a gente consegue fazer mais show. Então, meu, pô, a gente, meu, ia com aquela van, aquela doblô lotada de coisa até o teto, e as meninas, meu, sabe? Tipo, 500 quilômetros para ir, 500 para voltar, meu, e sem, sabe assim, sem eu, vamos lá, vamos trabalhar, entendeu? Às vezes eu motorista, né? Às vezes eu ia. Então, assim, pô, as meninas, pô, trabalharam demais, meu. Daí acabei que, né, fechei o Rock in Rio e tal, daí veio essa ideia delas de unir e tal, né? Daí eu acho que, não sei se foi meses depois, acho que foi meses depois, daí eu fiquei sabendo que né, que teve a separação delas e tal, né? E aí depois acho que foi pandemia já, né? E depois eu falei com elas, né? Assim, logo depois, tal, tanto com a Prica quanto a Fernanda e a Luana, assim, pô, né? Até a gente conversou, a Fernanda e a Luana, até a Fernanda acho que comentou de, pô, a gente vai fazer pegar umas pessoas para trabalhar no Brasil, tal, né? Se você, tal, qualquer coisa a gente pode falar, tal. Eu lembro que eu tava já com a Malvada, tava milhão, assim, tal, né? E não foi nem por isso, assim, né? Mas, assim, eu tava com muita coisa também, né? E acabou que a gente não se falou, e elas pegaram, acho que outro produtor, né? Que foi a Xaninho, né? O Kaká, Xaninho, também, pô, cara, meu parceiro também, gente boníssima. Então aí, né? A cripta, puta, lá em cima, arrebentando, né? E a nervosa, meu, com a Prica nos locais agora, pô, demais, velho. Até tive a oportunidade de ver elas no Wacken lá, acho que foi ano passado, eu vi elas no Wacken lá, pô, puta show, assim, as meninas estão muito bem, meu, muito legal. Muito bom, muito bom. É, você citou a Malvada. Hoje a Malvada faz parte das bandas que são empresariadas por você, né? Sim, sim. Na verdade, a Malvada, né? Ela também foi uma ideia assim da produtora, assim, sabe? E, né, eu conheci a Angel. A Angel,
Aliás, ó, pra você ver como junta as coisas, né? A Angel, ela tinha participado de um show do Orldane, né? E tinha participado de um show do Confessori, porque ela era amiga, né? Amiga do, acho que é do Fábio Carito, do Thiago, né? Oliveira. Então, eles convidaram ela para cantar em um desses shows, né? E eu vi ela cantar, falei, pô, que legal, tal. E eu tava pensando assim, sabe? Falei, pô, é, sabe, uma banda de menina, assim, tocando rock and roll, sabe? Né? Um negócio, um rock, assim, que não seja um metal pesado, né? Que, né? Eu falei, pô, ia ser legal, assim, né? Daí comecei a falar com ela, assim, sabe? Pô, podia montar, você podia montar aí e tal, né? Uma banda de menina, tal, não sei o quê. E começou a conversar, tal. Daí comecei a indicar umas pessoas, assim, sabe? Indiquei a Bruna, tal. Daí umas outras meninas que acabaram não dando certo, tal, né? E aí surgiu a Malvada, né? Quando elas se juntaram, né, as quatro ali e tal, né? E eu comecei a fazer o gerenciamento de carreira delas, entendeu? Tipo, ó, vamos gravar aqui, lançar um single, tal, 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 entendeu? Desde o começo, lá atrás, assim, sabe? Né? E a gente, meu, é legal que as meninas foram muito abertas, assim, né, a debates, assim, né? Não, acho legal fazer isso, não acho legal, tal, né? Até, pô, era um negócio bem junto, assim, sabe? Eu até música a gente fez junto, sabe? Né? Pô, é bem legal, assim, né? Lógico que foi isso um pouquinho depois da pandemia, quando começou a abrir as coisas, assim, e tal. Eu lembro que a gente se encontrava de máscara, assim, puta, negócio, né? Essa fase foi difícil, né? Enfim. Mas daí elas gravaram os dois primeiros singles, tal, né? E a ideia era para elas pegarem palco, assim, né? Fazer. Então, com isso, elas tinham que. A ideia era fazer uns covers também, entendeu? Junto, né? E, e principalmente uma coisa que assim, eu sempre falei para elas assim que, meu, tinha que ter estrada, assim, sabe? Né? Uma banda tem que estar, meu, sabe? Ralando ali, não dá para você, né? Querer, assim, só se a pretensão é viver de música, meu, sabe? Assim, ter uma carreira, vamos pôr assim, né? Meu, você tem que ralar, não tem jeito, meu. Né? Então, falava muito da experiência que eu tive com a Nervosa para elas, com as outras bandas também, né? Então, meu, é aquela coisa, também a mesma coisa, Douglasinha, meu, e ó, show, velho, sabe? Fazia show aqui, meu, Mogi das Cruzes, daí ia pra Suzano, ia pra Campinas, começamos mais por São Paulo, né? Tal, assim, pela região de São Paulo ali, fomos indo, né? Até que veio o disco, A Noite Vai Ferver, mas é bom falar até uma história antes disso, legal. Que logo que aconteceu? Quando a banda foi formada, logo depois, a Angel ela entrou no The Voice. Logo depois, assim, tipo, semanas depois, a semana formada, daí ela manda mensagem assim, fala, meu, tem uma coisa boa e uma ruim para falar. Eu falei, putz, lá vem, né? Fala, foi da boa, eu entrei no The Voice e tal, tô na Globo, e eu acho que isso vai ser legal. Falei, pô, todo mundo, né? Que legal tal. Daí a ruim é que a banda não vai poder rolar agora, entendeu? Vai ter que dar um tempinho por causa de, né? Gravações, tal, Rio, contrato, tal, né? Falei, putz, daí já vai ficar um pouco parado, né? Mas logo que ela voltou, que foi tipo, sei lá, 2021, que começaram os shows mesmo, assim, tal, né? E elas já tinham lançado duas músicas já. Eu entrei em contato com o Rock in Rio, né? E falei, pô, queria ver aí, vocês estão, né? Estão vendo banda pro cast aí, eu tenho uns contatos lá tal, e enfim, eles falaram, o que você tem, Thiago? Eu falei, tem umas coisas aqui e tal, e comentei e tal, daí eles, legal, tal. E eu vi que, sabe, assim, tava meio, né? Tal, não é isso que a gente tá procurando, sabe assim? Aí, pô, eu cheguei e falei, puta, eu vou falar delas, mas, pô, as meninas fizeram poucos shows ainda, né, velho? Eu falei, olha, tem a Malvada, tal, tal, tal. Meu, não deu 10 minutos, a responsável do Rock in Rio falou, posso te ligar? Eu falei, pô, claro, né? Ela me ligou, eu falei, meu, tô interessado, não sei o que lá. Eu falei, nossa, meu,
sabe, assim, tipo, meses de banda, já fechei o Rock in Rio, assim, né? Fechamos, né, o Rock in Rio. Então, pô, já foi um negócio assim, né? Quando pô, começou, né? Eu falei, nossa, né, eu avisei ela, falei, meu, vocês vão tocar no Rock in Rio. Eu falei, coisa e tal, né? Então, mas isso já tava, acho que já tava rolando, não tava para começar os shows e tal. E como eu falei, né? Tinha que pegar essa estrada aí. Eu acho que, né, banda pra, meu, sabe, tem que ver qual que é mesmo, né, meu? Enfim, e elas ó, ralando lá e tal, e daí chegou a Noite Vai Ferver, que eu tava falando, que elas lançaram, né? E, pô, foi super bem e tal, né? Foi bem aceito e tal. E a gente começou a ter mais shows, assim, né? Elas começaram a ter mais shows e tal. E começou a virar mais autoral, assim, né? Porque até então estavam tocando, tipo, algumas músicas autorais e covers, mais covers para, né, para ter esse lance do palco e tal. Aí você já começa, né, pô, já mais pra autoral e tal, e mostrar mais suas músicas, né? E daí foi quando, no final do ano passado, acho que foi, não, de retrasado, 2022, a Angel falou, olha, eu estou muito sobrecarregada com o trabalho e tal, as coisas e tal, e eu acho que eu vou ter que sair, sabe? Daí, putz, foi mó baque, assim, sabe? Enfim, dela ainda ficou uns meses, né, cumprindo a agenda, assim, tá falando, não, mas cumpri a agenda e tal, e o último show dela foi o Best of Blues, né? Foi Malvada, Extreme, Tom Morello, né? E uma cantora brasileira muito legal, esqueci o nome, esqueci, mas enfim, né? E foi esse show, né? E foi o último show dela. E daí a gente encontrou a Indira, tal, né? As meninas conheciam a Indira, tal, e começaram a trabalhar num disco novo, né? E nisso a gente conseguiu um contrato com a Frontiers, né? Então, pô, a Frontier já estava de olho, né? Quando estava a Angel. Aí quando a Angel saiu, eu já meio que até esqueci, assim, sabe? Falei, putz, saiu, né? Agora tem que começar, né? Organizar tudo, tal, as meninas lá, aquela, putz, né? Chateado pra caramba, tal. E aí a Indira entrou, começou os vídeos aí, tal, não sei o quê. E a Frontier se interessou, né? Falou, não, pô, eu quero fazer, mesmo assim. Falei, pô, tal. E acabou que rolou o contrato, né? E daí elas fizeram o segundo disco com o Gildário. Pô, e tá um disco, meu, muito legal, e é um disco mais pesado, né? Já caído para um hard rock mais novo, assim, né? Pô, tem uma pitada de metal, assim, porque afinação baixa, sabe? Pô, muito legal tá esse disco, né? Lançaram a primeira música foi a Veneno, que é em português, a segunda foi a Down the Walls, né? Já em inglês, e agora vai vir mais músicas em inglês, né? Acho que mais um ou dois singles e depois lança o álbum. Né? O álbum já tá gravado, já tá. Não, é perfeito, assim, tipo, já com capa, não perfeito, né? Mas tá com capa, tá com tudo já pra. Não sei se esse final do ano, mas começo do ano que vem elas já lançaram esse trabalho aí. Muito massa, muito massa. Outra das bandas com a qual você trabalha é a Golpe de Estado. E a Golpe de Estado teve a triste notícia da partida do Nelson, né? Então, como é que tem sido pra você e pra banda lidar com isso? Nossa, meu, olha, vou te falar, tô numa fase, meu. Olha, os caras devem, meu, tá cuidado, viu? Porque que fase, meu, que fase. E assim, depois eu vou falar, nós vamos falar a segunda parte, né? A primeira do golpe é o seguinte, né? Pô, comecei a trabalhar com eles. Até legal falar isso, que assim, a primeira banda que eu comecei a trabalhar nacional foi o Ronaldo Desimpedidos, né? Isso foi em 2015. Ronaldo Desimpedidos do goleiro, né? O Ronaldo Giovanelli e tal. Pô, eu comecei lá em 2015 e era assim, a ideia era fazer, tipo, alguns shows, uma turnê, sabe? Assim, pô, e a gente tá até hoje ali, meu. Pô, show pra caramba. Muito legal trabalhar com ele, sabe? Assim, pô, é um cara, assim, muito midiático, assim, sabe? Assim, você, pô, pra andar com ele, assim, na rua, você vê que, pô, o negócio, né? É meio, caramba, né, velho?
muito louco, assim, né? E, pô, o cara é do rock mesmo, o cara curte, né? Enfim, daí logo depois eu fui indicado, né, pelo guitarrista do Ronaldo Impedidos para entrar para fazer o golpe de Estado. E a gente começou ali, né, em 2016, que eles fizeram uma volta para comemorar 30 anos de banda, né? E também a ideia era tipo um ano de show, assim, sabe? De comemoração de 30 anos, né? Eles fizeram 30 anos em 85, foi, quer dizer, desculpa, 2015, né? Começou em 85 até 2015, daí era para ser, né, 2016 inteiro, tal, e acabar. Só que, né, pô, o negócio foi tão legal, né, tão bacana assim que, meu, começou aí e tal, até que, meu, em 2022 eles gravaram um álbum, né, o que foi o Cosmópolis, né, e, pô, e tá rolando, né, bem, assim, pô, fizemos show pra caramba, né, e esse ano a gente começou o ano fazendo shows, tal, normal, tal, né, e quando chegou em maio, né, a gente fez um show. Foi em Hermelino Matarazzo, que é um bairro aqui na Zona Leste de São Paulo, né? A gente estava fazendo muitos shows, assim, de prefeitura, assim, com a prefeitura e tal, né? Com motoclubes envolvidos tal, né? Então, esse show foi Hermelino Matarazzo. Eu lembro que o Nelson chegou e ele tava, né? Ele falou, pô, meu, tem camarim? Ele falou, camarim aqui, Nelson. Era aqueles camarim de tenda, né? De rua, assim, que os caras põem a tenda e tal. Ele falou, pô, legal, tal, mas eu queria dar uma deitada, tal, né? Eu falei, pô, estranho, né, meu? Aí ele pegou a chave do carro do Road e falou, ó, vou deitar lá, tal. Daí ele entrou lá, deitou, deu uma deitada, tal, né? E daí, beleza. Daí, na hora do show, ele foi, tal, fez o show, tal, mas a gente achou estranho, assim, sabe? Né, porque ele sempre, né, chegava, tomava uma cervejinha, batia papo e tal. E aquele dia ele, né, tava meio assim, né? Eu falei, você tá bem? Não, tô com um pouco de dor, tal, não sei o quê. Tá bom, né? Daí passou uns dias assim, e a gente teve outro show, né? Também na Zona Leste de São Paulo também. E o cara fez o camarim na frente, eu lembro até hoje, o cara tinha até uma veterinária, sabe? E ele falou, ó, vou fazer lá dentro, porque da veterinária, né, que era, tipo, porque onde está rolando o show lá, não tem espaço para vocês ficarem e tal, vocês ficam lá na minha sala que eu tenho lá e tal. Ele montou o camarim ali, a gente ficou ali e tal, e eu olhei o Nelson, meu, eu queria deitado. Eu falei, nossa, né? Aí sabe esses bancos de veterinário, de médico, assim e tal, né? Um do lado do outro e tal, e até deitou ali, falei, nossa, cara. Daí, pô, eu cheguei e falei, meu, como você tá? Ele falou, tô meio com dor e tal, mas, né, mas tô bem, sabe? Que ele nunca ficava reclamando, sabe? É um cara que sempre pra cima, né? Não, mas tô bem, então, beleza. Daí ele entrou, subiu pra fazer o show, e esse dia, meu, puta, ele não foi legal o show, sabe? Outros caras da banda olharam e falaram, nossa, o que aconteceu? O cara deu umas na trave e tal, putz, sabe? Né? Nós olhamos e falamos, nossa, né? Pô, o Nelson quer, né? Foi um negócio meio esquisito, assim, sabe? Daí, beleza, daí a gente até falou, pô, vamos ver, né, se tá acontecendo alguma coisa e tal, né? Beleza. Quando foi, tipo, 2, 3 dias depois, né, me mandaram mensagem e falaram, olha, seguinte, o Nelson foi internado, tal, e com dengue. Eu falei, nossa, meu, com dengue? Pô, então era isso que ela tinha, tal, né, meu? Pô, tá com dengue, o cara tá com dengue e tal, não queria ir pro hospital, mas, né, levaram ele, a esposa dele levou tal. Pô, beleza, né? Mas logo ele volta aí e tal. Enfim, daí parece que eles foram fazer exames tal e descobriram um tumor, sabe? Putz, daí quando descobriu já, sabe, assim, nós já, nossa, meu. Aí foi uma luta, assim, sabe? E ele ficou no hospital um mês, né? E eu lembro de um dia que eu fui lá e visitar ele, e ele tava bem, assim, tava consciente e tal, né? Aí eu falei para ele, eu falei, cara, ele tinha uma previsão de alta, tipo, era sexta-feira isso, e tinha uma previsão de alta na terça.
Eu falei para ele, pô, meu, já tô sabendo que terça você vai ter alta e tal. Eu tava indo viajar, né, que eu vou para festivais, assim, quase todo ano na Europa e tal, e eu falei, pô, vou lá no Graspop e tal, e eu vou passar em Londres lá, porque ele morou lá nos anos 70, o Nelson, né? Falei, vou passar lá, pô, aí, né? Ele gosta muito de Beatles. Falei, pô, vou ver se eu acho alguma coisa do Beatles, de repente sabe pra você. Tá? Aí começou a falar, e falou, pô, que legal, tal, né? Vai em tal lugar, sabe? Ele falando assim. Daí eu lembro que eu falei, pô, você tá comendo? Ele falou, cara, aquele jeito dele, não é uma feijoada, né? Falou assim, mas sabe, mas tô comendo, sim, não, né? Porque ele tava meio fraquinho, assim, né? Daí eu falei, pô, então quando eu voltar, né, você vai ter alta terça, a gente, né, vai ser uns 20 dias, um mês depois, pô, a gente faz um churrasquinho aí, né, fazer um negócio e tal, beleza. Daí falou, legal. Daí passou, meu, horas, o cara parece que teve uma parada cardíaca, assim, parada respiratória, assim, teve o termo certo. Mas horas depois, 2, 3 horas e, meu, aí ficou internado, UTI, tal, até o falecimento dele, sabe? Daí ele faleceu, eu estava até em Catanduva com o Roland Grapple, né? E bem difícil, porque eu não consegui nem me despedir, né? Mas, putz, foi uma perda, assim, imensa. E o golpe, ele é uma coisa que a gente, assim, tá difícil, muito difícil de dar, óbvio, né? Mas, sabe, até de muitos fãs, assim, da banda vindo, né? Vindo atrás, assim, pô, vocês têm que continuar, tal, né? Mas, assim, o golpe tá um pouco mais difícil, assim, sabe? Né, eles verem o que vai acontecer, ainda não tem muita coisa definida, assim, né? Sei que, assim, agora vai ter um show, né? Dia 18 de outubro, vai ter um show no Sesc Paulista, que eles estão fazendo, nós estamos fazendo shows em homenagem a ele, com amigos do Nelson, né? Tocando baixo, músicas do golpe e tal, né? Então, por enquanto, nós vamos, né, fazer isso esse ano. O ano que vem, a banda completa 40 anos, né, o Golpe de Estado. Então, aí a gente vai ver se faz, né, alguma coisa, tal, uma celebração à vida do Nelson, né, e ao Elcio também, né, que foi o guitarrista que, pô, genial também, faleceu em 2014, pelo que eu não me engano, né. E então ainda a gente, né, tá vendo o que vai fazer ainda, mas por enquanto vamos fazer esses shows em homenagem ao Nelson aí. E é isso, né? Maravilha. Cara, o último assunto aqui, a gente não podia deixar de falar sobre o Viper. E eu quero começar do começo da sua trajetória com o Viper. Como que você começou a empresariar a banda? Então, o Viper foi o seguinte, eu tocava com o Leandro, né, e já trabalhava com bandas, assim, né, com o Ronaldo, com o Golpe e tal. Eu lembro que foi aquela época que eles fizeram, que o André faleceu e tal, né, e eles vieram fazer aqueles shows que foi Viper Friends, eu acho, que foi Viper e Xamã Viper junto, Friends. lembra? Viper, eu não lembro o nome. Não Era foi o Angra Viper. Day? Hã? Não foi o Angra Day? Não, não, era Viper e Xamã junto, né? Foi até o Paulo que fez a Top Link e tal. Ia fazer alguns shows, né? Que era Viper e Xamã junto e tal. Eles fizeram tal, né? E daí acabaram esses shows, né? Eles voltaram, né? Xamã voltou, né? Voltou a ver outro vocalista, que eu acho que foi o Alírio ali, né? E o Viper, né? Eles vieram em mim e falaram, né? Falaram, pô, o Leandro falou, pô, a gente queria fazer uma reunião, né? Eu falei de vocês para ele e tal, para eles, né? E queria ver se tem interesse. Eu falei, não, beleza, tal, vamos conversar. Daí a gente conversou, se acertou, e o primeiro show a gente já fez em Sorocaba, eu lembro, foi em 2019, isso aí. Foi um show organizado pela prefeitura também de Sorocaba e tal, e esse show ainda era o Hugo, né, na guitarra, né, era o
Felipe e o Hugo, né? E o Hugo aí já falou, olha, ser meu último show, tal, com o Vibe, tal, que ele ia se dedicar ao Xamã, tal, né? Então foi o último show com ele, foi meu primeiro e, aliás, o último dele, né? E, enfim, mas foi muito legal esse show, tal, tinha bastante gente, foi muito bacana, assim, sabe? Beleza, daí a partir daí ali acho que foi dezembro, tipo dia 15, assim, daí veio Natal, tal, daí já veio a pandemia, né, 2020 e tal, mas a gente antes disso conversou, né, na pandemia a gente fez aquelas lives, lembra que só tinha autorizado as lives e tal, né? E, enfim, a gente fez aquelas lives e tal, e depois voltamos aos shows, né? E fizemos bastante coisa, assim, sabe? E eu lembro que eles já estavam gravando o Timeless já, e já estava meio que pronto, já quase, já, assim, né? E daí ficou naquelas, vamos fazer a turnê do Timeless, já vamos começar, não vamos? Né? Então teve show que, tipo, Timeless, e ainda não tinha saído disco, sabe? Sim, e tal, mas, né, pô, a gente fez bastante coisa, bastante cidade, Manaus, Fortaleza, Recife, pô, um monte de cidade, assim, nessa época, assim, sabe? E até que saiu o Timeless, que, pô, deu uma impulsionada na banda, apesar que eu acho que é um disco ainda que, pô, a galera tem que ouvir, assim, porque, meu, é um baita disco, assim, sabe? Não sei se você já ouviu de inteirinho, assim, meu, tem várias músicas ali que, meu, sabe, né, que, meu, convido a galera a ouvir esse disco, que realmente The War, né, aquela The War The War tem... é a melhor música do disco. Você também acha? Puta, também, velho. Pô, fenomenal essa música, velho. Nossa, tem um monte, a Field of Pitch mesmo, acho muito legal. Uma que o A Felipe Timeless é fez. ótima. Qual? A Timeless é Timeless. ótima. Timeless, ótima também. Então, pô, esse disco é muito bom, né? Então, até ouçam lá que, pô, vale muito a pena, assim. Muito bom. Ok, e aí, obviamente, a banda começa a fazer os shows e acontece o que aconteceu com o Pete. Quero saber o quão difícil foi pra vocês e o quão difícil tem sido. A mesma pergunta que eu fiz sobre o golpe de Estado. Golpe, né? Pô, você vê que duro, né, velho? Nossa. Então, o pitch é o seguinte, meu, a gente. Quando que foi? Assim, esse ano, né, começamos a fazer bastante show e tal, né? E teve um show que foi o último, assim, que eu vi, assim, que eu falei, meu, né? Porque, assim, lógico que você vê de anos, né? Vamos falar até anos, que ele vinha já meio debilitadinho, assim, pô, olhava, ele tava bem magrinho, assim, e tal, né? Mas, pô, tava indo, tava de boa, tal, né? Rolando, tal. E teve um show em Santa Bárbara que foi Vai para Sepultura, né? Esse show ali ele fez normal, tal, e eu lembro que, pô, ele não bebeu, assim, tava bem tranquilo esse dia, assim, sabe? Bem de boa, tomando uma cervejinha, assim, massa, sabe? Bem de boa, não vi ele bebendo, assim, nada. E ele fez o show normal, tal, e na hora que a gente chegou, a gente veio, né, para São Paulo, quando a gente chegou em São Paulo, eu vi que ele tava meio ruim, velho, até, né, vomitou, vou falar, né? Até vomitou aí num cantinho assim, na rua, assim. Falei, nossa, mano. Né? Eu pensei, pô, o cara nem, né? Beleza, tal. Né? Pô, tá bem, Pete? Não, tudo bem, tal, tudo bom, tal, né? Pô, cara, eu tô ruim de estômago, né? Ele falava, pô, tá meio ruim de estômago, tal. Beleza, beleza, melhoras aí, mano. Daí tal, ele pegou o Uber, foi embora, tal, né? A gente foi todo mundo embora. Daí teve o show do Ipiranga, né? Aí o show do Ipiranga foi o seguinte, meu, eu tava lá assim, o cara era para ele chegar, tipo, vai, o show tava marcado, eu não lembro o horário, mas 6, né? E ele sempre chegava antes, assim. E esse dia ele, pô, ele tava meio demorando, assim, tipo, era 10 para 6, sabe? Assim, cadê ele, né? Daí mandei uma mensagem para ele, tinha uma amiga dele que sempre andava com ele, né? E eu mandei até para ela, falei, meu, vocês estão chegando? Não, não, estamos chegando, tal, né? Fica tranquilo, tal. E ele chegou bem em cima do show, assim, sabe? Ele chegou, né? Aí engraçado que ele desceu, né? Engraçado assim, né? Ele desceu do Uber, ele sentou na calçada, assim, né?
Eu falei, ô Pete, tá bem, né, meu? Não, não, tô com dor nas costas, ele me falou. Dor nas costas e tal, né? Aí eu peguei ele e falei, meu, vamos lá, tal, né? Camarim e tal, né? Tem um camarim aí, a gente fica lá. Tá? Aí a gente foi, nisso tinha um público na frente, assim, né? Porque era troca de banda, né? Que eram tipo Vibe mais 4, 5 bandas junto, né? Daí ele atendeu a galera, sabe? Assim, pô, tira foto e tal, claro, claro. E a galera nem sabia que ele, pra mim, ele tava com dor nas costas, né? Beleza. Daí atendeu a galera, entrou no camarim, sentou, tal, né? Conversamos ali rapidinho e logo ele entrou no palco, assim, né? A banda, pô, começou o show. Aí começou tal, né? Primeira música, ele já pediu uma cadeira. Pediu uma cadeira pro Road pôs a cadeira. Eu falei, pô, estranho, né, mano? Ele nunca, né? Eu falei, pô, a dor nas costas, né, meu? Ah, beleza. Né? Daí começou a tocar, tal, né, meu? Tava tocando, tal, até que no meio do show, assim, ele falou, me chamou, assim, tal, Thiago, Thiago, tal, né? Aí ele falou, chama a menina, né, que é a Lilian, né? Chama a Lilian aí e tal, né? Daí eu peguei, fui chamar ela, não achei e tal, falei, meu, o que você precisa? Ele falou, meu, um dipirona, tal, né? Ela falou, ah, tem. Aí eu peguei e falei pra ela, falou, olha, ele tava pedindo um dipirona aí e tal, né? Tá com dor nas costas aí, não sei, né? Daí ela pegou e falou, ah, beleza, e deu pro Rod deu pra ele e tal, e ele tocando sentado e tal, daqui a pouco, né, meu, eu saí assim, até que tinha que pegar umas coisas assim e tal. Só que eu saí, na hora que eu voltei, eu olhei, meu, ele tava caído. Já no, puta, caidão no palco, né? Meu, puta de uma tensão, assim, sabe, meu? Daí os caras da banda, meu, tem algum médico e tal, daí parece subir um médico da plateia, sabe? E aí parece que, meu, ele aí já foi o. Parece que ele desmaiou, meu, e o cara teve que fazer uma massagem nele, assim, sabe? Cardíaco e tal, né? Puta. Aí, meu, o cara, daqui a pouco ele voltou, assim, sabe? E, meu, um puta desespero, né, meu? E nesse dia, né, as mulheres deles, elas não. Né, elas foram todas, sabe? Até, né? É difícil até elas irem e tal, mas elas foram todas. E, meu, elas viram a situação e, puta, sabe aquele todo mundo ficou, meu, tenso, uma maior tensão, o público olhando tudo aquilo, sabe? Ele passando mal, caído lá, daí, nossa, tal, né? E chama o SAMU, tal, não sei o que, tal, daí vem o SAMU, puta, daí ele levantou, na hora que o SAMU chegou, assim, né? Ele levantou, daí ele falou, vou tocar, né? Tomou uma água, assim, tal, daí ele falou, vou tocar, daí, pô, não, mas o SAMU tá aí, que tal, acabou de chegar, não, eu vou tocar, tô bem, tal, daí ele, puta, ele finalizou o show, assim, sabe? Ele tocou mais duas músicas, acho que eles iam tocar três, ele tocou mais duas ainda. Não, não, quero finalizar o show. Daí finalizou e até um negócio, puta, que ia ter uma participação, e não sei por que o Guilas pegou na última música, que foi a HR, e ele, mano, emendou assim, meu. Era uma participação de um baterista que ia tocar, né? E eu não sei por que se ele esqueceu, sabe? Assim, eu sei que a última música era HR, ele emendou, meu, e o batera até ficou para entrar, assim, sabe? Quando, né? Porque eu acho que da situação que ele viu também, né? Que o Pete tava naquele, né? Emendou e tal. Enfim, daí terminaram o show, né? Eles chegaram e falaram, não, nós falamos todo mundo, falando, não, é o seguinte, velho, você vai daqui pro hospital, irmão. Você vai para lá para ver o que você tem, entendeu? Não, não, tô bem, não, tem que ir lá. Falamos com a menina tal, né? Ali, olha, meu, leva ele e tal, porque, né, a gente não sabe e tal, né? Meu, aí beleza, levaram ele, né? E falou que chegou lá, né? Que ganhou pro seu. Ele ficou fazendo exames, né? Já colocaram ele no quarto lá, começaram a fazer exames, olharam. E eu sei que eu vou falar assim, da minha parte, tá? Eu fiquei sabendo, assim, que era grave, tipo, quando foi o show de Catanduva, assim, né? Que eles falaram, olha, o negócio do Pitch é grave e, e a gente tá vendo aí e tal, né? Putz, tá, o que nós vamos fazer e tal, né? E, enfim, né? Vamos esperar ele e tal. Eu lembro que a gente fez até um vídeo chamada com ele, né? Ele estava consciente, conversando e tal, né? A gente ia no show de Catanduva, que até a gente chamou o Dani, né? O Dani Matos, fez esse show, né?
E a gente até fez uma call com o Pete. E a gente viu, assim, que ele estava bem debilitado, mas ele tá consciente e tal, né? Tava um amigo deles lá com ele, né? Mostrou ele, assim, tal. Ô, Pete, tá, aquela coisa. Enfim, né? Mas os caras do Viper foram todos os dias lá. Todos os dias tinha ou o Felipe, ou o Guilas, sabe? O Leandro, né? Então, enfim, se revezavam lá, né, todo dia, sabe? E a gente, né? Pô, o Pete hoje tá bem, o Pete hoje, sabe? Aquela coisa e tal, né? Mas não tinha notícia, porque os exames não saíam, né? Até que na semana que ele, sabe, assim, né? Que ele veio a falecer, saiu a biópsia, né? E daí eles falaram, olha, é câncer no pâncreas e tá avançado. Aí nós já, nossa, aí sabe assim, já. E a gente, isso foi, tipo, acho que na segunda. E a gente tinha um show de Curitiba no sábado, né? Aí eu já cheguei pros caras e falei, olha, vamos cancelar esse show, para começar que não clima nenhum, né, meu? E agora, meu, torcer lá aí pro cara, porque putz, nessa situação, né, meu? E enfim, né? E, meu, mas não deu, acho que foi no dia seguinte, né? Eles conversaram com a família para falar, né? Falar, ó, a gente tem que, vamos fazer um comunicado para avisar os fãs, os amigos, né? Porque né, eles não podiam falar nada, sabiam que era, assim, que era uma situação difícil, mas como não tinha nada oficial, né? Não tem como ser, né? Falar alguma coisa. Mas quando eles souberam, assim, eles falaram, meu, para com a família, vamos falar que foi aquela nota que eles soltaram, a primeira nota e tal. E, meu, acho que foi 1 ou 2 dias depois ele não aguentou e veio a falecer. Né? E, olha, difícil, cara. Difícil, sabe? O Pete esse ano, ele, pô, você vê que ele tava bem, assim, sabe? E os relatos que eles falam deles, assim, dele, assim, no hospital tal, pô, é um cara que, meu, queria sair dessa, assim, sabe? Queria, meu, ele falava assim, meu, tem show, ó, não desmarca, hein, não desmarca que, sabe, a gente vai fazer. Tipo, né, daí tinha esse show de Curitiba, ó, meu, de Catanduva. Meu, vamos lá, façam um show, sabe, assim, né, eu não vou, ele falava até assim, para eles, que, olha, esse mês eu não vou conseguir, mas, sabe, assim, logo eu tô de volta. Tipo, né, tinha uma esperança, assim, sabe. Eu acho que também ontem eu estava falando com o Felipe sobre isso, ele não. Eu acho que ele acabou que nem soube da gravidade, assim, sabe? Né? Porque quando saiu a biópsia, já estava na UTI inconsciente, entendeu? Então, assim, foi uma coisa assim, né, muito rápida e, e ao mesmo tempo, né, assim, a gente, pô, ficou meio sem sentido essas coisas, né? Então depois a gente conversou tal e né? Tinha um show para fazer na Colômbia, né? Que já estava marcado, mas esse show foi muito rápido. Que quando ele entrou, acho que a gente fechou o show quando ele tipo entrou no hospital. Um negócio assim, um pouquinho antes. Foi tipo umas 3 semanas antes que ele entrou no hospital. Só que o cara ainda comprou a passagem logo depois, assim, que ele estava, né? Tava no hospital, que a gente foi falar com ele, daí ele falou, pô, esse show não vou conseguir fazer, mas vocês têm que ir, sabe, aquela coisa e tal, porque, meu, era o primeiro show internacional do Timeless, né, e primeiro show deles em anos, assim, que eles não fazem lá fora, assim, sabe? E ele mesmo falou, não, vocês têm que fazer, tal, 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 daí eles falaram, olha, então, a gente, eu que também dei uma ideia, assim, eles também, né, de levar o Dani, né, e tem um significado enorme, assim, né, meu? Para a banda, né? Falar do André e falar da história dele, principalmente com a banda, que ele conhece os caras desde o tipo 9 anos, eu acho que 7 anos de idade, de amigo dos caras, sabe? Né? Então tem um significado gigante, assim, né? E daí o Pete falou, não, pô, beleza, tal, vamos lá, tal, aquela coisa, e acabou acontecendo tudo isso, né?
show tava marcado, passagem comprada, tudo, né? E daí a gente conversou, falei, e aí, pô, né? Vamos honrar, o cara queria, né? Era vontade dele e tal, e muitos fãs, assim, isso, apoiando. Eu te agradeço demais, assim, vocês não sabem quanto é importante, assim, a gente ouvir, sabe? Né? O continua, né? Aquelas mensagens de carinho que, né, as pessoas mandaram pro Viper, né? E acabou que a gente, né, depois que o falecimento dele, passaram alguns dias, né, uns 10, 15 dias, a gente fez show. Foi esse último domingo na Colômbia, né? E, meu, foi difícil pra caramba, assim, não tá, né? Toda hora a gente falava pra, pô, imagina o Pete aqui, cara, pô, a gente já tava aqui brincando com tal, tal, sabe, assim, né? E não foi, né, vamos pôr, né, o corpo, né, mas com certeza tava, a alma dele tava lá e, pô, foi um show lindo, lindo, né, eles cantaram olê, 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 Pite, sabe, assim, o público colombiano, tipo, umas 6.000 pessoas cantando, sabe, homenagem dele no telão, para ele, os caras com camiseta para ele, assim, muito emocionante, assim, sabe, e o clima, assim, né, então é isso, né, eu acho que o Viper, assim, criou essa coisa dessa família, né, meu, como como o Pete, tanto o Pete quanto o Viper. O Pete sempre foi um cara que até eu postei outro dia que, meu, pô, tem que ir embora, meu, cadê? Só falta o Pete. Onde o Pete tá, pô? Já sei, lá no meio do público, tá ligado? Ele é um cara, mano, que além de um gênio, assim, ele, meu, era um cara, meu, de todo mundo, assim, sabe, né? Tava no meio da galera, conversando com todo mundo, aquele jeito dele e tal, né, meu? Meio doido e tal, né? Mas meu, genial, assim, sabe? Você fala uma coisa que ele falava outra, você fala, nossa, mano, puta, né? Puta, cara, sensacional, cara. Você viu cada coisa com ele, assim, viver que, meu, muito legal, assim, muito bacana. Então, assim, né, com relação à continuidade do Viper, eu acho que eles logo vão falar sobre isso, né? Mas assim, estou muito triste, lógico, com a perda do Pete, mas assim, feliz com o trabalho que a gente fez junto e, meu, tenho o maior prazer de ter vivido esses últimos anos assim com eles, né, com ele, com o Pete e ter, né, estado junto ali dessa trajetória dele aí. Só pra finalizar, sobre a continuidade da banda, isso já tá decidido? A banda vai decidir? Então, na verdade, assim, a gente tá conversando e tal, mas, sabe, eu acho que é assim, né, teve esse show da Colômbia e eles vão se falar, né, porque, como eu falei, esse show foi muito homenagem, assim, né, foi uma homenagem ao Pete, né, e eles vão se falar sobre isso e, meu, com certeza aí nas próximas horas aí todo mundo vai estar sabendo, né, eu até conversei com eles ontem sobre isso, eles falaram que fala real, assim, muito provavelmente isso continue e tal, né? Mas assim, eles querem conversar para acertar muito, tem muitas coisas, muito detalhe, né? Para falar, e tem o lance emocional também, que é o principal, né? Tá louco, né? Mas nas próximas horas aí eles vão falar sobre isso e que seja, né? Que assim, eu espero, gostaria muito que continuasse para manter o legado dele, né? Principalmente isso, dele, do Pete, e óbvio do André também, que, né? Claro. Dois caras históricos ali do metal nacional, assim, né? Sem palavras. Assim. E, é claro que, assim, isso não depende de você, mas caso a banda continue, eu também acho que ela deve continuar, tá? Você acha que ela segue com o Dani Matos? Ou o Dani ele só veio pra fazer esse show?
Minha opinião, eu acho que segue com o Dani. Eu acho, tá? Eu não vou falar nada, porque assim, não tenho nada oficial, né? Eu acho que segue, assim, foi uma coisa que, né, eu falei para eles, né, dei ideia assim e tal, e eles, né, falaram, pô, legal, tal, demais, né, tem tudo a ver, pô, é o lance da homenagem e tal, e são amigos e tal. E nesse dia do pitch, que ele, né, passou mal, foi o último show dele, o Dani estava participando desse show, entendeu? Ele foi lá participar, né, então foi tudo muito simbólico, assim, sabe? Né? Então, ontem, pelo que eu vi, né, esse final de semana inteiro, que a gente, né, viajou para a Colômbia no sábado de manhã, a gente já nota o clima, assim, né, entre eles, que, como eu falei, por mais que tinha o lance do pitch, né, aquela coisa do luto, assim, né, mas, assim, você vê entre eles que, meu, pô, sabe, as coisas, pô, legal, aquela conversa de anos de amizade, não é uma coisa que o cara entrou ali, né, vai fazer o primeiro show, não, parecia que o cara já, né, meu, tava em casa ali, porque, né, meu, conhece os caras desde os 7 anos de idade, assim, né, então, meu, uma coisa que você já vê, você fala, sabe, assim, do jeito que eles estavam falando entre eles ali, tudo, é uma coisa que, sim, pode ser muito que role, assim, sabe, né, e torço também para isso, que ele é um baita cara legal, pessoa sensacional, Dani. Muito bom. Tiago, acho que é isso. Essa foi a nossa entrevista com o Thiago Claro, da banda Seven Seal. Quero desejar boa sorte aí pra Seven Seal. E, pô, quando você tiver as próximas produções aí de shows, me deixe saber, porque pode contar com o canal aqui pra anunciar seus próximos shows, suas próximas bandas empresariadas. Enfim, você é muito bem-vindo aqui. O tempo e espaço é seu aí pra você deixar um último recado pra nossa audiência. Ah, muito obrigado. Eu queria agradecer, obrigado, Manu, o espaço, muito legal estar com você aí. Eu, pô, assisti vários episódios seus, acho muito bacana, parabéns, sabe? Eu queria então falar, né, para os fãs do Viper, também do Golpe, que, né, meu, agradecer demais, né, pelas mensagens de carinho, né, que para mim, você imagina perder dois amigos assim, né, e foi muito difícil, sabe? E para as bandas, né? Sem palavras. E os fãs, assim, abraçaram, sabe? Tipo, mandaram todas essas mensagens de carinho e isso, pô, ajudou demais a gente, assim, e tá ajudando, sabe? Com relação aos próximos shows do Seventil, falar de. Nossa, a gente vai ter um show agora no sábado, dia 9, o Seventil, com. Acho que é coisa do Falasque, Seventil do Falasque São Paulo, né? Um show gratuito que vai ser no Ipiranga, na Casa de Cultura Ipiranga, tá? Gratuito o show, então, com muitas bandas legais também, vai ter Electric Gypsy, Névola, um monte de banda legal ali no dia, então é um show gratuito, tá? Esse é pela Prefeitura de São Paulo, iniciativa do Fabrício Ravelli também, que é um cara que está ajudando bastante a cena, né, do metal, em São Paulo. E também vamos ter a turnê agora do Michael Vesceras, né, tocando Malmsteen Loudness, com o pessoal do Dr. Sim em alguns shows, né? Então tem tudo isso pela frente aí. E muito obrigado. Só queria agradecer mais uma vez. Tamo junto aí, precisar. Tamo aí também, Manu. Estou à disposição. Maravilha. Espero que vocês tenham curtido, pessoal. Se vocês gostaram, deixem o like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o meu trabalho via Pix, considere se tornar membro do canal. O botão Seja Membro está aqui na descrição. E aguarde nossas próximas entrevistas. Falou! Valeu, abração.